Eu lembro-me como aconteceu comigo. Tinha o melhor de tudo. Tinha uma profissão, trabalhava por conta própria e na altura vivia na cidade de Rehovot. E senti-me incapaz de continuar a viver a vida que levava. De tal forma que de repente fui tomado por um impulso interior e simplesmente senti que tinha que procurar algo. Sentei-me no carro, comecei a conduzir. Era de noite, no inverno, e chovia, fazia vento, o tempo estava muito desagradável e não sabia para onde ir nem o que fazer. Enquanto conduzia, pensava: como é que vou encontrar este lugar? O que é que preciso? Para onde me está a levar o meu coração? Era uma espécie de impulso interno e não o conseguia explicar bem. Portanto, fui até à cidade de Bnei Brak. Antes disso, talvez tivesse lá estado uma ou duas vezes. Quando lá cheguei, baixei o vidro e perguntei a um homem que estava junto a um semáforo: diga-me, onde se estuda a Sabrina Kabbalah aqui? E ele, como se já estivesse preparado para isso e à minha espera, disse: sabe, vira aqui à esquerda e guia até ao pomar. E mesmo em frente, naquela sinagoga, é lá. Entre lá, eles estudam Kabbalah e cheguei lá e vi um edifício escuro e entrei. E tinha uma pequena sala onde 5 ou 6 anciãos estavam sentados a estudar algo no livro. O ancião que estava na cabeceira da mesa disse: pode sentar-se. Assim fiz. Mas não entendia uma única palavra. Estavam a estudar o livro do Zohar em aramaico. E então um deles disse: muito bem, vamos estudar algo. E abri um livro. Eu estava sentada em frente a ele. E ele começou a ler e a explicar o texto muito devagar. 5 minutos depois, já sabia que aquele era o meu lugar. Senti-o no coração e soube que nunca mais sairia dali. Percebi que não havia nada mais na vida, que todo o mundo e tudo o que a humanidade tinha vivido tinha sido criado com o único propósito de aprofundar neste ponto interno. Todas as perguntas que fiz durante a minha vida, e possivelmente não só nesta vida, mas até em encarnações anteriores, começaram a fazer sentido. Começamos a compreender para que vivemos, como viver, como o mundo está estruturado, como funciona todo o sistema. Sei que tipo de ações afetam o mundo para melhor ou Deus nos livre para o pior. O livro abre-nos a possibilidade de realmente nos tornarmos mestres da nossa própria vida. Então continuei, uma vez, a seguir a outra. No início era 2 vezes por semana, depois comecei a ir todas as noites e eventualmente também comecei a ir de manhã. Este ancião, o líder, tornou-se o meu rabi e mais tarde o meu Rav, ou seja, o grande, o professor. Passei a dedicar todo o meu tempo a estar perto dele, conectado a ele ao longo do dia. E assim, lentamente, absorvi dele tudo o que pude. Nós costumávamos ir ao parque frequentemente. Eu estacionava o carro e seguia por este caminho com o meu professor no nosso passeio diário. E era assim todos os dias, das 9 até às 12 ou até à 1. E o parque estava vazio.
Durante anos, exceto no dia da independência ou talvez em algum acontecimento especial, este parque estava literalmente deserto. E então começávamos a caminhar normalmente por este caminho, com o meu rabi ao meu lado e eu à sua direita. Durante todo o passeio eu fazia perguntas e ele respondia. E assim continuamos durante anos. Rapaz interessava-se muito por este mundo. Ouvia as notícias, interessava-se por tudo o que acontecia no mundo. Naturalmente, tudo isso à luz da providência superior. De hora a hora eu tinha que ligar o rádio e deixá-lo ouvir as notícias durante 2 ou 3 minutos. Durante a guerra no Líbano, ele ouvia as notícias mesmo durante a aula. E na altura costumávamos ter visitantes de vez em quando e ele interrompia a aula de qualquer forma. Era a coisa mais estranha. Interromper a lição da Torá, o estudo de coisas tão elevadas para ouvir as notícias. E houve uma vez um estudante que lhe perguntou como é que pode ser, o que é que se passa aqui, não é o nosso costume ouvir o rádio. Disse um ortodoxo que por acaso estava por lá. Por acaso ou não, não sei. Então o Rav respondeu: se tivessem filhos lá em cima, certamente estariam interessados no que se passava lá. E com o vosso coração estariam lá. E certamente que ligariam o rádio para ouvir, porque iam sentir que o vosso destino dependia disso. E lá em cima estão todos os nossos soldados. Todos eles são meus filhos. E sinto-me profundamente triste e preocupado com eles. E desta história podemos compreender até que ponto um cabalista, que fazia parte do judaísmo ortodoxo, desenvolve uma sensação especial pelo povo, preocupando-se com toda a nação, com todo o mundo, tal como o Bala Sulam escreve nos artigos o Arvut e Matan Torah, que quanto mais desenvolvida a pessoa é, mais as suas preocupações se expandem de si próprio para a sua família, da sua família para os parentes próximos, dos parentes para a sociedade para o país e finalmente para o mundo inteiro. E certamente quando um cabalista começa a desenvolver a sua alma, começa a sentir através dela o nível da sua conexão com as outras almas, independentemente do género ou da raça, e começa a preocupar-se com o mundo inteiro. Porque no fundo estamos todos conectados como um único cli, um único vaso numa estrutura chamada Adam Arishon, o primeiro homem em direção ao Criador. Rabash foi realmente o último dos moicanos. E com cada ano que passava desde que morreu, vemos mais e mais que é assim. Ninguém se elevou, ninguém do seu estatuto, seja em objetivo ou estatura. E vemos isto, que hoje em dia não há cabalistas assim. Estamos verdadeiramente na última geração, que caiu num enorme descenso. E deste descenso só há um caminho, subir. O seu pai foi o divino cabalista que fundou toda a sabedoria da Kabbalah para esta geração. Foi algo que ninguém antes dele tinha feito em toda a história da Kabbalah. Todos os cabalistas, até Bala Sulam, Rav Yehuda Ashlag, escreviam apenas para si próprios, para os da sua geração, para aqueles que já tinham alcançado a sabedoria. Ou seja, quase nenhum cabalista antes de Bala Sulam escreveu a Kabbalah para aqueles que não tinham percepção espiritual, para quem não era cabalista. Bala Sulam foi o primeiro e fê-lo escrevendo a sabedoria da Kabbalah numa linguagem e num estilo particular, de modo a que qualquer pessoa que ainda não esteja no nível da realização espiritual, que nem sequer saiba do que se trata, mas que apenas tenha um anseio por algo acima deste mundo, pudesse alcançar a espiritualidade através dos seus livros, entrar na percepção do mundo superior, aproximar-se do Criador e compreender os seus pensamentos. Recentemente começamos a educar os círculos académicos
em Israel sobre Bala Sulam, a dimensão das suas realizações na filosofia judaica, e eles agora reconhecem que o ignoraram completamente, sem perceber que este foi um gigante que nos seus livros explicou toda a história humana e a realidade em toda a sua totalidade, a criação dos mundos, o nosso mundo, todo o processo pelo qual a humanidade passou. E com tudo isso, ele criou um caminho para nós para alcançarmos o propósito da criação. E também explicou o que realmente está à nossa espera. Bala Sulam, o mais velho, o meu professor, clarificou as palavras do Bala Sulam ainda mais. Especialmente no que diz respeito ao trabalho interno da pessoa, a realização pessoal de uma pessoa dentro dos mundos espirituais, para que cada pessoa, se tiver apenas um desejo, se tiver um interesse e um anseio por algo que está acima da nossa natureza, acima deste mundo, que sinta que o mundo não o consegue preencher, pode abrir os livros, tanto do Bala Sulam como do Rabash, e realmente voar aos céus com eles. Eu costumava vir aqui com estas perguntas, passear aqui com ele, falar acerca dos artigos que ele ia escrever a seguir. E mais tarde, quando voltávamos para casa, eu ficava no andar de baixo. Estava escuro e deserto, e o meu professor subia as escadas para o primeiro andar. Eu preparava-lhe um café. E ele sentava-se na máquina de escrever. E mais tarde eu escutava-o a escrever nos seus artigos. Ele escrevia os artigos com um dedo e eles tornaram-se artigos com 7 ou 8 páginas. Ele não era preguiçoso. Ele dava explicações compreensíveis de todas as maneiras possíveis, apenas para garantir que nós íamos sentir e compreender todas as estradas que caminhamos na nossa realização espiritual. De tempos em tempos, os cabalistas deixam as suas habitações normais, deixam as suas famílias, os seus filhos, a sua esposa, os discípulos, o seminário, o lugar onde estudam e onde vivem, e vão para um lugar completamente diferente. Eu costumava ir com o meu Rav durante algumas horas por dia e ocasionalmente por 2 dias da semana para a cidade de Tiberias, no norte, onde podíamos estar completamente sozinhos. Afastar-se assim é uma coisa necessária para um homem que quer sentir como afastar-se da influência da sociedade, mesmo da influência do seu círculo mais próximo. Ele sente que precisa de estar sozinho. Ele e a força superior num lugar isolado, ausente de todos os pensamentos estranhos, de todas as influências. Quando as pessoas não o vêm ver e está sozinho durante muito tempo, envolvido na escrita e a ler textos especiais, entra neles e conecta-se através deles com a força superior, ao Criador, ao poder universal. E isto permite-lhe permanecer aí e não ser afastado por perturbações externas. A primeira vez que fomos, senti de uma forma muito poderosa. Já tinha estado conectado ao meu professor por mais ou menos um ano e meio. Quando uma vez ele simplesmente desapareceu e foi para Tiberias sozinho.
Isso foi antes de começarmos a ir juntos. Portanto, eu fui visitá-lo enquanto ele estava nesse estado. Aí, eu lembro-me de entrar no apartamento, onde depois costumávamos passar tempo juntos por muitos anos. Eu fui até ao seu apartamento, bati à porta, ele abriu a porta para mim e eu não podia ver que este homem estava a olhar para mim. Ele não me via. Uns minutos mais tarde foi capaz de se focar em mim, olhou para mim e de forma abrupta disse: "Quem te disse para vires ter comigo?" Ele disse isto de forma espontânea. "Para que vieste aqui? O que é que estás a fazer aqui?" Ele disse-o de tal forma que eu senti como se estivesse alienado dele, como se não lhe pertencesse. Ele estava num nível tão elevado de existência que nem sequer me conhecia. Apesar de eu estar próximo com ele, eu era o seu discípulo, sua ajuda. E depois de 2 anos desse encontro em Tibrias, ele disse-me: "Vamos começar a ir juntos." E então aí eu fui totalmente capaz de sentir que ele me estava a levar com ele. Em Tiberias estudávamos especialmente Beit Shara Kavanot e de Talmud Eser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, parte 16, que explica acerca da estrutura da Dama Rishon e acerca da estrutura da alma. Como a alma se divide em partes e que partes, como essas partes se dividem até alcançar as almas dos humanos que já estão em existência num nível inferior chamado este mundo. E então a alma, desde o interior, começa a sentir que existe não apenas no mundo espiritual, mas que existe uma realidade física perante ela. Portanto, o que é esta realidade física, efetivamente? É a percepção da alma de que existe uma realidade adicional como resultado da sua descida até aqui, ao nível mais básico dos desejos. Os estudos eram extremamente profundos e muito emocionais. Partes do Zohar, o estudo das 10 Sefirot e outros estudos cabalísticos que ainda não me é permitido falar. Existe esta coisa chamada o pergaminho secreto que foi escrito pelos cabalistas para si próprios, sem o entendimento. Ele costumava pegar nestes textos e explicá-los para mim, lendo todo o tipo de letras e artigos que eram incompreensíveis se não fosse pela sua clarificação. Agora, nos dias que correm, há algum arrependimento. Naturalmente, poderia ter absorvido mais dele se ele estivesse conosco ainda hoje. Hoje em dia, as pessoas estão a começar a compreender que não há forma de podermos alcançar nada na nossa vida, neste mundo. Fadiga, drogas, uma crise global alcançou o mundo e fez com que as pessoas perdessem o interesse naquilo que está a acontecer. Perdessem o interesse em qualquer uma das ilusões que costumavam ter e não esperam nada de bom do progresso tecnológico. E é por isso que hoje os escritos de Bala Sulam voltaram à vida. E torná-lo conhecido ao público é o nosso objetivo, a nossa missão e o nosso dever.